Manatus tu sole, che bell'errore, o sole mio, siamo fronte a te. Fala galera, diretamente de Milão, na Itália, e no meio da lua de mel vim salvar nosso locutor que perdeu a voz ou foi roubada por piratas cibernéticos. Monkey D. Luffy, eu não sei, mas o De Boas e Grilados tem que continuar, não importa o lugar do mundo que você esteja. Bem-vindos ao De Boas e Grilados, o podcast que faz live independente do fuso horário. É sempre a favor de emuladores de Pokémon do Game Boy e só aprendeu 2 palavras em italiano. Grazie mille. Salve, salve, galera! Começando aqui mais um De Boas e Grilados, hein? Primeira vez sozinho, sem o outro host sempre grilado, que é o Fábio Grilli. Afinal, como vocês já sabem, ele se casou recentemente, está em clima de lua de mel na Itália. Mas hoje eu estou aqui bem de boa, tranquilo novamente, conduzindo o episódio porque finalmente a minha internet foi capaz de me permitir isso. E trazendo uma pessoa diferente, obviamente, porque eu não vou fazer isso sozinho, senão seria um monólogo, vamos dizer assim, né? E trouxe alguém que vai estar presente mais vezes, ou aqui, ou dentro do De Boas e Grilados em outras vertentes, que é meu querido amigo Patrick Antunes. Seja bem-vindo, meu caro Tunes, como é que você tá? Salve, salve, rapaziada. Ei, olha a voz do cara, mano. Firmezas. Tô de boas. Olha aí, hein? Que bom, cara. Você tem vivido de boa ultimamente? Vivido assim, na medida do possível nós estamos, né? Mas faz parte da vida também. Mas aqui hoje eu tô de boas, né? Obrigado aí pela introdução, pelo espaço pra gente poder dar uma trocada de ideia franca aí, sem perder a amizade. Sem perder. 1h30 sem perder a amizade, né? 1h30, isso. Só na carícia. É. Em média é isso que dura o De Boas e Grilados, né? Vamos ver quanto vai durar esse. Às vezes é um pouco mais curto ou mais longo, vai saber. Sem maldade. Sem maldade, né? Tudo sempre sem maldade. Graças a Deus. Da hora demais ter você aqui. Eu vou falar, hein? Vou dar um contexto aqui. Quem não sabe ainda, a audiência não sabe disso. É mesmo? O Patrick, na verdade, é um cara que eu conheço, cara, desde 2010, é isso? Não, cara, 2008 ou 2008? É isso aí. Por aí. Porque fizemos faculdade juntos. Isso. E a vida foi levando para outros rumos, outras responsabilidades. E voltamos a ter um contato mais próximo agora. Sim. Porque eu sou um cara que, de 2024 para 2025, eu aderi ao mundo magnífico dos PCs gamers e PC com sabe, propósito mesmo, né? A famosa assim. Master Race. Ele aí, é exatamente. E um dos responsáveis por isso foi o Patrick, assim como o Lucas, o Murilo, que também faz parte aí do nosso grupo conhecido como Oiê. Então, famosíssimo, saudosíssimo não, porque ainda existe. Existe. Existe com outro propósito agora, porque eu nunca fiz parte do Oiê, e aí eu, em 2025, entrei no Oiê como aí peça integrante, a gente conversa todos os dias. É o Clube do Bolinha. Clube do Bolinha na resenha. Mas então vamos falar sobre isso, porque o PC, né, nessas configurações Monster, aí como você disse aí, ele permite outros mundos, né? É um outro mundo, como vocês bem disseram, e vocês me ajudaram bastante na configuração, né? Como montar esse computador. Lembra disso? Porra, nossa senhora, cara. Peça por peça, watt por watt. A gente abriu uma chamada, né? Teoricamente, aí eu fui mostrando, galera, é esse aqui, compra esse, porque eu não sei, eu não manjo absolutamente nada de configuração. Até hoje eu não manjo, eu fui na confiança. Mas, pô, é questãozinha de ser só casar uma coisa com a outra ali, desinformações, cara. Mas pra quem conhece, como vocês... Não,
Realmente, mas assim, no sentido de, tipo, são números que você tem que memorizar. Coisinha rápida, por exemplo. Esse processador tem tantos watts, exige tantos watts de potência para poder funcionar direito. Então, minha fonte tem 1000. Dentro desses Sim. 1000, ela dá conta, com certeza. Muito difícil, pensa da seguinte maneira, muito difícil, e eu tô falando de watt porque, para mim, é o mais importante, questão de energia e tal, e até do seu computador esquentar muito. É muito difícil o seu computador, por mais poderoso que ele seja, passar dos 1000 watts, até dos 800 watts. Você tendo isso como centro, você já tem 90% do hardware, mano, na cabeça. Do hardware, e aí você vai É só você saber que slot que encaixa o que e acabou. combinando as coisas, né? Como Exatamente. Placa-mãe, aí vem. Não, porque a ideia era essa. Vamos dizer o seguinte, bem resumida. Eu encontrei o Lucas em Ribeirão Preto, mesmo morando em São Paulo. Ele estava no casamento de um brother dele. Foi pura coincidência. E ele falou assim, você tem jogado RPG? Eu falei assim, tenho jogado, vamos jogar? RPG de mesa? Ele, não, beleza, eu vou voltar a falar com você. Aí ele voltou pra Nova York. Nova York, é eu. Nova York não, aí é outro É outro cara. Mas o Lucas voltou pra Orlando, Miami, né? Ele tá? Miami. Miami. E aí a gente voltou a trocar ideia. Flórida, isso aí. Melhor não, porque eu nem sei, eu não lembro nem onde que é mais, cara. Nem eu sei mais. Mas enfim, ele falou assim, não, na verdade, a gente tá jogando aqui Baldur's Gate 3. Aí eu falei assim, puta, cara, mas assim, qual a chance, meu? Primeiro que meu notebook, o que eu tinha de notebook, que isso, não dava conta de nada. Era triste, né? Era tristeza absoluta. E aí eu falei assim, não, cara, eu não tenho essa condição, mas eu tô pensando em dar uma tunada no meu computador, porque eu preciso para outras coisas, inclusive para o projeto de Boas Grilados. E aí ele falou assim, não, então vamos montar aqui, entra no grupo, já entrei no grupo com vocês, aí vocês foram dando todo o norte necessário aí, e putz, cara, vocês configuraram o meu PC, praticamente foi isso. Basicamente assim, você quer gastar seu dinheirinho suado? Chega lá em nós, mano, que a gente vai fazer você montar um PC de 15 mil. Exatamente, não foi 15 mil, mas aí não, que tá. Não, é brincadeira também, tá? Não, pelo amor de Deus. Não foi 15, mas foi uns 8, vamos dizer. E outra, você que falou que queria gastar. Eu falei assim, eu não quero ter mais problemas na minha cabeça, porque, cara, isso também é um fator, né? Quando você tá num processo criativo, e a gente que trabalha com isso também, depois você até explica, né, profissionalmente o que você faz, mas a gente tá num processo criativo, aí de repente trava alguma coisa do computador. Cara, eu fico pelo menos desnorteado, eu fico puto, aí perde a linha de raciocínio, aí você tem que esperar o negócio sair daquela lag lá infinita. E aí eu falei assim, eu não quero mais esse problema pra mim. Aí eu falava pra vocês, cara, é assim que tem que ser? Vocês, não, é assim, vai nisso que dá. E assim, não, e pra jogar, eu também consigo, assim, claro, aí vocês falam, puta, claro que consegue, Baldur's Gate, configuração assim, tal. E aí, adquiri. Aí, na hora de adquirir, montar o PC, vocês falaram assim, não, mas aí, pega um monitorzinho mais legal. Aí, tem esse teclado X, tem esse mouse Y, e eu falei assim, caraca, então tá bom, mas já que tá entrando com... É um mundo completamente diferente, cara. Perfeitamente. E aí foi isso que aconteceu, então, pô, maravilhoso. E tá sendo... Eu tava falando isso pra um brother hoje ainda, cara, que ele comprou um monitor. Meu amigo, comprou um monitor. Eu falei, legal, cara, agora compra um PCzinho, né? Ele falou assim, mano, meu monitor é outra vida. Eu falei assim, cara, é que você não viu o PC. Eu sou um cara econômico, vamos dizer assim, eu não gosto de gastar muito dinheiro. E aí eu falei assim, cara, eu que não gosto de gastar dinheiro, quando eu adquirir uma máquina dessa que não dá problema nenhum mais pra mim, às vezes dá, né? Às vezes, não vou dizer que nunca vai dar problema. Mas... toda máquina vai dar, cara. Exatamente. Mais perfeita que ela seja. E você vai atualizando aos poucos, né? Também. Sim. Mas aí quando eu falei pra ele assim, cara, é outra vida pra mim. É o melhor investimento nos meus últimos anos de vida, assim, com toda certeza, sabe? Muda completamente, cara. A sua vida profissional, tudo, cara. Vida de jogo, inclusive. Exatamente. Mas aí, voltando um pouco ao assunto, sobre você, o que você faz hoje em dia, mano? Cara, é meio difícil falar o que eu faço hoje em dia, porque eu faço muita coisa. O que dá dinheiro, né? Não, eu trabalho assim, durante o dia, vamos dizer, como designer web, né? Eu monto páginas para uma empresa de marketing. Que eu mexia com design antes, eu tô abandonando isso aí, eu não quero mais trabalhar com design, mas
Isso é um outro assunto aí pra outra Vai hora. ser um baita de um designer, né? É a verdade seja dita. Não, cara, sabe por quê? Eu vou te falar a verdade. Eu sou teimoso com as coisas que eu tenho que fazer. Eu não aceito, às vezes, uma mudança que eu tenho que fazer porque realmente tem que fazer, por causa de questões técnicas. Não é nem do cliente, falando de mim mesmo. Eu tô construindo um bagulho aí, tipo, eu tenho que mudar isso aqui. Aí eu acabo não mudando, ou eu acabo mudando e acabo cagando com tudo. Eu fico frustrado e acabo largando mão, tá ligado? Aí entra a parte do cliente também. Mas o cliente, ele sempre vai ter o que falar, porque ele tá pagando, né, mano? Então ele tá na razão dele. Sim. Mas ainda assim, às tem vezes pedido não, mas... Mas eu faço web design, né, hoje, só visual também, nada de programação, tô fora disso aí. Mas, na verdade, eu quero ser mesmo completamente, assim, 24 horas por dia, 7 dias por semana, modelador 3D. Que fazer modelos em 3D, eu tenho alguns clientes, eu trabalho para alguns clientes, tanto aqui quanto fora, só que não é o suficiente ainda para me manter só disso, né? Mas, junto com isso, eu queria também trabalhar na indústria de games, fazendo modelo 3D para games. Que eu fiz uma vez só, mas nunca mais. E eu queria fazer de novo, porque eu achei bem massa, cara. Então é por isso que é difícil falar o que eu faço hoje. Eu faço tudo isso aí, tudo misturado com um objetivo diferente, mas ainda assim, de qualquer forma, já que o assunto é desse, vai por essa linha hoje, ainda assim tem relação com games. Tem. Então hoje o assunto é exatamente sobre isso. Vamos falar sobre tecnologia, né, as questões mais de configurações aí, PC que deu uma abordada, mas também com um papo voltado para games e especificamente, inclusive abordando um potencial seu que é ser stream de game, né? Você é um streamer e isso aí a gente vai ter uma novidade mais pro final do episódio, então fica aí porque tem muito assunto para ser debatido neste episódio de Boas e Grilados. É isso aí. Tunis. Vou te chamar de Tunis, hein? Olha, isso. Beleza. É bom que já identifica. E no outro grupo... Aliás, assim, antes de Tunis, eu vou falar outra coisa. No nosso grupo, a galera te chama de Nhote. E eu também passei a te chamar de Nhote. E por que Nhote? Cara, todos os apelidos têm um porquê. Mas esse Nhote é o seguinte. Eu entrei no grupo do Skype dos caras, né? Acho que foi 2017 ou 2018, eu não lembro. E aí eu tinha perguntado se alguém conhecia o nohat.cc, que é um site que você, basicamente, você colocava lá uma imagem do Shutterstock e ele tirava a marca d'água, ou ele achava uma imagem equivalente sem marca d'água, aí você baixava e usava. Pois é, né? Pirataria também, que vai entrar na questão dos jogos. Vai também, olha lá. E aí, tipo, alguém entendeu Nhote. Acho que foi o Mumis mesmo que entendeu Nhote. E aí ficou Nhote, tá ligado? Pegou. Ficou como o Zé Alfuncho. Ah lá, o Zé é outro cara que também estudava com a gente. E é Zé. Na verdade, o Zé Alfredo, né? O nome dele. Valerine Cardoso. O Zé Valerine Cardoso aí, ó. Quem quiser pode buscar no Google ali. Nossa, é verdade, né? Mas enfim. O Zé, pra mim, até 2025 era Zé, início de 2025. Agora ele não é mais Zé, é Funcho. Agora é Funcho. Assim como eu, não sou o Rafael, Rafa, Rato, como o Fábio me chama. Rato. Eu sou Bizarro no grupo. Ou Bizorro. Ou Bizorro. E aí a gente usa siglas, né? BZR. Bezerro. NHT, Bezerro, nossa senhora. O Murilo é o Mumis com MMS. Mumis. Aí Murilo, Mumis, tudo bem, né? A gente já... Murilo. O único que não tem até hoje é o Lucas. Ai, que sacana, o cara que mais dá apelido, cara. Enfim. Ficou o Lucas. Mais um abraço aí pra galera do Oiê, né? Que a gente sempre faz parte ali. E os caras estão se amando hoje. Estão se amando. O Lucas está no Brasil, até agora não foi ver a gente, mas vamos ver, né? É assim que a gente é recompensado. Mesmo depois de adquirir um computador de mais de 10 mil reais. Você pode cobrar, viu, velho? Posso cobrar. Mas enfim, temos lá o nosso grupo e... Por que eu tava falando? Do apelido, né? Eu ia chamar de Tunis. Então vai ser Tunis. Tunis porque vai ter um motivo. Então vamos lá, Tunis. É o seguinte. O pai.
trouxe aqui as ideias, né? Vamos falar sobre PC, vamos falar sobre game, mas quando eu comecei a conversar com vocês lá, a gente começou a jogar junto também. Então a gente começou a jogar Baldur's Gate e tal, e foi da hora pra caramba. Mas você também faz o streaming, como a gente já falou. Como que você começou com isso? Sim. Da onde surgiu essa ideia? Por quê? Sempre tem um motivo também, né? Tem. Cara, é uma história meio um pouquinho pesadinha, assim. Mas acho que foi 2016, 2017, que eu não tava fazendo nada, eu não tava trabalhando aqui em São Paulo. Então, quando você fica com a mente vazia... Oficina do Diabo. Exatamente. Você já entra naquela pira de, puta, eu preciso fazer alguma coisa, mano. Sim. E eu tava, tipo, numa depressão fodida, cara. Preciso fazer alguma coisa, senão eu vou me matar, mano. É pesado, mas é real, pô. Mas é. E aí eu falei, pô, vou unir jogo com, sei lá, com um aspecto que eu menos tenho desenvolvido em mim, que é o social, de eu falar com pessoas a todo momento. Eu já dei aula, inclusive, mas é diferente, sabe? Você dá aula de você estar falando com alguém ali, Sim. talvez num hobby que a pessoa já tem há muito tempo, como eu, que já tem 30 anos de jogo nas costas. Mano. Olha aí, então, 30 anos, né, 30 cara? anos, desde que eu tenho 5 anos de idade, cara, eu jogo videogame. Aí, beleza, comecei a unir os dois, né, o jogo com falar com pessoas em live. E aí eu fiz, junto com um amigo meu, eu acho que eu cheguei a mencionar pra você, né, junto com um amigo meu, sob o nome de Ultravolt lá, que a gente tinha criado. Só que aí ficou naquelas coisas assim, vamos fazer, e só eu tava fazendo. Aí eu peguei e falei, quer saber, cara, eu não tenho muito saco pra manter isso aí. Em 2017, isso. Isso era um hub, né? Você falou pra mim, que tinha um lance meio de artigo. Isso, ia ser tipo um jovem nerd, né, um negócio assim. Mas só pra jogo, no caso, ia ser. Aí também começou o plano de querer colocar coisa de Marvel e DC. Eu falei, cara, você já tem o outro site lá, que eu também não vou nem falar qual que é. Não tem porquê, mano. Eu quero fazer um negócio de jogo. Não, beleza. Aí ele já desanimou, já desanimei e parei. Aí agora que eu voltei, depois da pandemia também, depois não, durante a pandemia, e até então não desisti de novo. Né? Então, se você for ver, eu tô fazendo desde 2017. Não uma linha reta, né? Tem uns picadinhos aí no meio que eu fui, parei um tempão aí, às vezes acho que foi 2 anos seguidos também que eu parei, depois voltei, agora sob o nome Tunes, né, porque também tem outra história disso aí, e aí tô aí, cara, mas daquele jeito também, fazendo do jeito que eu quero, do jeito que eu consigo, que eu tô com 35 anos nas costas, né, mano, então mas... cansaço bate. É isso que eu ia falar também, cara, assim, tá tudo na mesma faixa de idade aqui. E assim, você tem que ter disposição para criar coisas, principalmente conteúdo, né? Como falar conteúdo. Mas tem que fazer um negócio porque você gosta de fazer. Que entra um pouco na alçada que você falou aí, pô. Não quero fazer um negócio que eu não curto, né? Então, cara. Por exemplo, o podcast é um negócio que a gente curte fazer, a gente tá fazendo, chamando a galera e tá sendo legal pra todo mundo, assim, sabe? E é essa a proposta. E aí, a live, o que você traz aí, tipo... Porque eu vou dar meu ponto de vista também antes. Eu venho de um cenário de videogame. Que o meu último videogame, eu sempre fui de console. É isso que eu ia perguntar, videogame se diz console. Console, exato. Então, controlinho na mão, pá. Controle na mão, então... Melhor coisa, Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo 64, aí depois a gente pulou pro PlayStation 1, meu irmão e eu. Aí foi 1, 2, 3 e o 4. E eu parei no 4, eu não comprei o 5. E eu comprei o 4 por quê? Que aí entra um ponto que você falou que a gente já tem idade e compromissos e trabalho e dá atenção pra mulher e não sei o que, e um monte de coisa, que você fala assim, cara, não tenho mais tempo. E tem tanto jogo que vai surgindo que você fala assim, cara, não dá pra... Eu quero jogar ainda, tem coisas ainda disponível no 4 que eu não joguei. Pra que eu vou comprar o 5? Tem toda uma questão, pô, legal. Tem gráficos diferentes, tem várias coisas envolvidas nisso, mas pra mim não tava sendo mais difícil de jogar, tá sendo meio chato, inclusive, né? E aí, quando eu entro no mundo do PC, inclusive, isso muda um pouco. Muda porque, tipo, cara, agora eu tenho uma empolgação a mais, né? Coisa novidade, tem uma configuração legal, suporta bem também os jogos, porque jogar no PC, você tem que ter uma configuração boa. Tem, né? Isso é inegável. Tem o lado bom e o lado ruim, né? Porque o lado bom, os jogos são mais baratos, né? Do que comprar um jogo no, sei lá, mídia física ou digital de console, hoje em dia principalmente. E na Steam e outras plataformas você consegue ter um preço mais praticável. Que encaixa mais no bolso do brasileiro consumidor de jogos. Exatamente. E aí você é um cara que você sempre, assim, na grande maioria do tempo, sempre foi do PC. Ou tô enganado? Não, eu
Você que tá enganado, não, cara. Porque se você for por quantidade de tempo, realmente, ultimamente, eu já tô no PC tem 15 anos. Olha isso. Então, é quase um terço da minha vida. Quase um É. terço da minha vida. É, por aí, né? É um Não, terço. é um terço da minha vida. É. É um terço da minha vida. Exatamente. Então, tipo, eu comecei com 5 anos lá no Master System. Primeiro Master System, que era um controlezinho quadrado desse tamanho, assim. Era da minha mãe, então comecei tudo com Que da hora. mãe. Pois é, cara. Jogando Alex Kidd, cara, o nome do jogo. Era animal. Bom demais, bom demais. Depois Sonic e tal, e aí foi Mega Drive, Master System, Mega Drive. Depois do Mega Drive eu tive o Super Nintendo, PlayStation, Nintendo 64. Não tive o PlayStation 2. Meu melhor amigo da época tinha. Eu jogava tudo que eu precisava jogar na casa dele, então foda-se. PlayStation 3 eu também não tive, porque eu optei pelo Xbox 360, que eu achei muito superior na época. Olha aí. Então, se você for ver, até hoje, eu parei no Xbox One, né? Que foi depois do Xbox 360. Tive o PlayStation 4 por muito pouco tempo, mas se você for ver, ainda assim, todos esses consoles que eu tive não corresponde ao tanto tempo que eu passo no PC, porque hoje eu passo mais tempo no PC. Trabalhando, inclusive, né? Exatamente. É isso que eu falo também, que eu falo pra geral, depois que eu adquiri o computador mesmo da hora, porque antigamente eu ficava no notebook e me cansava. Sim. E aí, pô, com uma tela, um monitor legal, que não cansa sua vista, que você tem um espaço legal na sua bancada pra fazer as coisas, teclado massa, você não cansa, e aí assim, pô, legal, já trabalhei, já fiz o que eu tinha que fazer, fiz minhas edições, fiz meus projetos, vou parar um tempinho pra jogar alguma coisa aqui, aí você já abre, já tá tudo no mesmo ambiente ali, tá super confortável, e sei lá, pelo menos hoje é isso que eu vejo, assim, de diferente nessa realidade nova minha, assim, saca? Sim, é massa sim. demais. E aí, você começou a fazer as lives só de jogos no PC. Porque tem a galera que faz live jogando Play 4, ou Play 5, ou Sim, Xbox tem. One e tudo mais, né? Tem. Eu confesso que eu já tive vontade de fazer live de jogos de console. O que eu pude fazer, eu fiz de emulador, né? Então, o emulador não exige um hardware externo, é só você instalar o software ali no PC, rodar a ROM e beleza. Sim. Mas nem todo lugar concorda com transmissão desse tipo de jogo, porque... Porque não deixa de ser pirataria, né? Ou é uma pirataria total? Cara, é meio uma área cinza. O ROM, ele é quase... É tipo um... Eu lembro que na época, lá atrás, né? A gente jogava muito no computador, os ROMs de Super Nintendo, Nintendo 64 às vezes. Sim. Isso. Nossa, depois do hype. Depois do hype, né, mano? Para pensar. E aí, eu lembro que na época, não sei se eu tô enganado, era um lance assim, ó, o ROM existe para você testar o jogo. E depois que você testou o jogo, você tem que comprar. Só que assim, nunca precisava comprar. Mas não é por isso que ROM existe. Então diga aí, me desmistifique. A ROM, na verdade, ela é tipo um backup do jogo, né? Então, se por alguma razão, algum dia esse jogo simplesmente desaparecer do mundo, todas as fitas, todos os CDs, cartucho, lá, isso, mídia física, tá? Porque mídia digital, né? Já tá na nuvem ali. Já tá ali na nuvem. Você tem o ROM, que é uma cópia disso daí. Só que assim, depois de um período que passou o período de comercialização desse jogo, então, por exemplo, vamos pegar um jogo das antigas aí, sei lá, o Mario 64, Mario do Nintendo 64. Sei lá, já tem, 25 anos, 20 anos, sei lá quantos anos tem esse jogo. Por aí. Ele não é mais comercializado, tem pelo menos isso daí, entendeu? Uhum. Então, já não configura como pirataria, porque é um produto que tá fora de circulação já. Mas, se de repente a Nintendo, sei lá, ela encasquetar com você que, você tá jogando, você tá roubando propriedade intelectual nossa ali, irmão. A gente vai te meter um processo. Se você tiver essa cópia física do jogo, você fala, não vai porque eu tenho a cópia física. Eu comprei o jogo. Beleza. Só que assim, ela não vai chegar pra você, a chance disso acontecer é menos de, sei lá, 0,001%, mas pode acontecer. Então não é nem pirataria e nem deixa de ser. Porque acontece também a coisa da emulação dos jogos atuais que ainda estão sendo comercializados, né? Então aí já é uma coisa um pouco mais ali beirando, talvez um crime, dependendo do país. Entendeu? Porque eu sei que a Nintendo hoje, até com o Switch, essas coisas, ela criou aquele Nintendo... Eu esqueci o nome do serviço que eles oferecem lá. Nintendo Now, eu acho, não é? Nintendo Now? Eu não sei também, eu tô bem por fora de Nintendo, mas... E aí eles colocam os jogos retrô dentro desse serviço.
Então Sim. aí tá lá, jogos Super Nintendo, acho, não tenho certeza, mas Nintendo Sim. 64 certeza, GameCube, essas coisas assim, tá contemplado ali. Aí a pessoa que tem o Nintendo Switch, ela tem acesso a essa gama de jogos, né? Se ela fazer assinatura e tudo mais. Então talvez possa ter esse caminho mesmo. Até porque, como chama aquele cara que também faz stream de game pra caramba? Não é o Peter, é o outro cara lá. O Edu Do BRKS Edu. BRKS Edu. Ele faz e fica provando, né? Você já viu algumas lives dele? Ele pega o videogame lá, tipo assim, que provavelmente ele comprou bem caro, porque isso aí, hoje em dia, comprar um console antigo é caro, né? Porque Exatamente. Um item de colecionador. Relíquia, Exato. Aí, além do videogame, ele tem o cartucho original, aí ele coloca o cartucho. E aí ele vai mostrando isso, e ele faz stream de alguns jogos retrosaços, que é esse que a gente tá falando. Então, direto da fonte. Direto da fonte. Esse cara, ele é o dia inteiro me passando inveja, porque, tipo, você entra lá, o cara tem uma config da hora, uma estante repleta de cartucho raro, inclusive, sei lá, o cartucho do Zelda dourado, sabe? Aquelas coisas assim. Sim. Eu nem gosto de Zelda, hein? Mas eu adoraria ter isso daí. Exatamente. Então, tudo isso e as outras configurações. Tem um monte de máquina, um monte de servidor. É bem da hora os conteúdos dele ali. Quem sabe um dia, né, chegaremos a esse patamar aí. Mas você então faz as lives de jogo. Que tipo de jogo você foca mais ou menos hoje em dia, assim? Olha, se eu tiver que falar que tem um foco, é jogo que é primariamente single player. Ou co-op no máximo. Quando aí eu jogo com você, com os caras. Sim. Beleza. Ou até com algum pessoal que me assiste. Mas é isso, single player. Raramente você vai me ver fazendo raro mesmo, assim, sabe? Fazendo uma transmissão de MMO, por exemplo. Um World of Warcraft, ou sei lá. Call of Duty. Call of Duty, um shooter assim, meio Battle Royalezão, meio Extraction Shooter eu até faço, multiplayer. Tipo, o Tarkov, ele em si né? Multiplayer, mas ali eu tô jogando mais o PvE com os caras, né? Com os moleques. Então eu prefiro assim, exatamente. Agora, primariamente é single. Cara, você tem que ser single pra eu poder fazer, ter interesse pra fazer, né? Mas não é o único fator, né? Tem que ser dentro do gênero que eu curto jogar, um gênero que eu às vezes quero explorar, né? Tipo, nunca fui muito de RPG japonês tradicional. Hoje em dia eu tô me entregando um pouco mais, entendeu? Olha então aí. Eu já tô abrindo mais a minha mente e aí é uma coisa que eu levaria pra live, por exemplo. Agora um jogo mainstream, tipo, não sei, cara, vou usar o Fortnite como exemplo, mas ele é multiplayer, mas ignora esse fato. Um Fortnite eu nunca vou trazer na minha live. A não ser que os caras cheguem e falem, porra, vamos zoar no Fortnite hoje? Vamos. Vou fazer essa porra, vou fazer ao vivo, então. Aí, beleza. Mas, vou jogar um Fortnite hoje. Não vou, cara. LOL, Fortnite, essas coisinhas, CS. Nada contra quem joga, mas não é o conteúdo que eu quero trazer lá. Você quer ver isso em live? Tem 1 bilhão de gente fazendo. Tem 1 bilhão. E aí, quando você vai fazer o single, por exemplo, você vai contando a história, é uma dúvida que eu tenho, porque quando eu assistia algo... Cara, eu vou colocar uma polêmica aqui antes. Que é o seguinte. Esses dias eu tava em discussão crítica com as minhas vozes da cabeça. Tá ligado? Sim. Eu falei assim, cara, mas peraí, ó. A live existe, a live é da hora mesmo. Você vai lá, acompanha um streaming fazendo a live. Sim. E aí você fala assim, cara, pô, mas é muito mais legal jogar. Por que tem gente que assiste live? Exatamente. E aí me responda você. Cara, não é a verdade absoluta, tá? Mas é a verdade que foi verdade pra mim e é até hoje. Eu acho que, assim, além de ter o cara no Brasil, por exemplo, que não tem condição de comprar um jogo que tá R$300, R$350 pra jogar, tem os outros caras também que eles simplesmente curtem assistir. Eles só gostam de ver o jogo rolando ali. E ele vai jogar depois o jogo ainda. E mesmo tomando spoiler? Mesmo tomando spoiler. E eu, pra te falar a verdade, eu atendo esses caras. Os caras que não estão nem aí em tomar spoiler. Sim. Entendeu? Mas assim, eles querem ver o jogo, mas eles querem jogar o jogo. Tanto que eu falo assim pros caras, você perguntou se eu vou contando a história do single player. Eu não vou, cara. O que tá lendo ali, o que tá tendo ali na tela pra você ler, você vai ler. Nem jogo dublado o jogo, eu jogo legendado, porque eu prefiro o jogo, a obra original completa. Eu também. Sim. E boto legenda ali em português se você quiser, firmeza. Mas assim, não vou ficar lendo, sabe? Tanto que às vezes eu pego na live e falo, pô, eu vou ler esse documento aqui. Esse documento tem 6 parágrafos, cara.
Então, ó, não vou ler, cara. Se você quer ver, você pega, você joga o jogo, ou você pausa o vídeo aí, eu vou passar, você lê depois. E aí, isso gera na cabeça do cara, às vezes, tipo, porra, eu vou jogar esse jogo ainda. Então, beleza, ele não tá lendo pra mim, é uma coisa que às vezes eu posso só estar ouvindo e vai sair, entrar por um e sair pelo outro, eu vou esquecer e não vai ser um spoiler, no fim das contas. Sim. Então eu atendo mais esses caras. E eu acho que é por causa disso que pessoas assistem, né? Ou porque não tem condição de comprar, isso falando de Brasil, tá? Que não tem Sim. condição de comprar, ou porque o cara simplesmente curte assistir. É difícil você ver um cara que, como eu, não quer tomar um spoiler. Eu não gosto de tomar spoiler de jogo, nenhum. Por pior que o jogo seja. Eu não gosto de tomar spoiler de nada, cara. A verdade é essa. Exatamente. E se eu quiser tomar spoiler do jogo ruim, que eu nunca vou jogar, eu vou falar ainda. Se eu não falei é porque eu não quero, porque eventualmente eu posso deixar de achar ruim. Sim. Mas um cara como eu, que ele não gosta de tomar spoiler, ele não gosta de se dedicar a fazer um jogo por diversas horas seguidas, assim, sabe? Tipo, sem poder pular de um jogo para outro, assim. Esse cara, ele não vai assistir minha live. Sim. Então eu sou o pior público que eu poderia ter. Então... Pode crer. Eu tenho... Nada contra também, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, eu tento fazer o completo oposto do que é pra mim, sabe? Do que eu assistiria, sabe? Porque eu sei que eu não vou assistir. Então, eu tenho que fazer um negócio que, tipo, eu sei que o povo que vai assistir mesmo, porque tá legal. E essa era uma pergunta. Que você consome live stream de alguém? Não. Lá. Pra não falar que não, tem um cara que, inclusive, foi um que me inspirou a fazer live, que é o Bracubi, que eu acompanho. Tava vendo a live dele um pouquinho antes, que tá jogando Red Dead Redemption 2 hoje. De vez em quando eu entro lá e dropo o meu sub, que é de graça na Twitch. Porque o cara realmente, ele e a esposa dele na época, que eu acho que agora ele é separado, eles me ajudaram a erguer o canal lá em 2017, tá ligado? Que massa. Me botaram dentro de lugar legal, de gente legal. Mas eu assisto ele, cara, só. Tipo, assim, não religiosamente. Às vezes eu tô trabalhando naquele modo hard, né? Aí vou ligar um Bracubi aqui, vou deixar ele falando no meu ouvido aqui, cara. É bom, pra dar aquele, né, refresh. Exatamente. Mas só. Falar que, tipo, eu paro, assisto fulano, não. Mas live, tá? YouTube eu assisto bastante. Até é bom ter tocado nesse assunto, porque a nossa audiência aqui, às vezes, não sabe como que funciona esse rolê, porque a gente, né, não... E aí, a live hoje, ela tá mais dedicada a twitch.tv. Ou tem outras plataformas, tipo assim, eu sei que tem uma que chama Louco, hoje em dia. Eu vou falar, inclusive? Não. É tipo uma concorrente da Twitch. Louco. Pô, nem sabia que hoje ia ter uma concorrência pra Twitch. Tem a twitch.tv pra você fazer a live ali, horas e horas a fio, né? Sim. YouTube também tem essa possibilidade, né? Tem. Se estiver falando assim pra jogo, a Twitch ainda é mais procurada, né? Tem a Kick também, que é basicamente o que a Twitch é, só que com menos restrição. Então, se quiser mostrar os peitos ao vivo, você mostra. Se quiser, entendeu? É bem. Só que lá, como é terra de ninguém, é bem guerrilha. Você entra ali, irmão. Vai ter gente de tudo quanto é jeito. Puta, aí enfim, é foda. A Twitch já é mais controlado, mas ainda assim, o maior público de jogos, até onde eu sei, até onde eu entendo, é na Twitch. No YouTube também tem bastante. Só que no YouTube parece que funciona melhor, eu tô falando pela minha experiência, não é verdade absoluta também. Parece que funciona melhor o conteúdo offline, que é aquele que fica lá pra você ver quando você quiser. Tá gravado, editado também, tem uma produção diferente, porque quando a gente tá falando da live, ela tá ao vivo, literalmente, né? Sim. Então você tá ali, pô, às vezes você levanta da cadeira, vai tomar um café, volta a jogar, né? Tem cara que dá umas paradinhas assim. Eu faço direto. E aí você também faz a live, né, mesmo? Quantas horas, mais ou menos, quando você costuma fazer? Depende muito, mas acho que o mínimo que eu fiz até hoje foi 1h30, mínimo. Então, tirando esse daí do mínimo, eu acho que a gente pode dizer que, em média, 2h30, 3 horas de live, quando eu faço. Quando eu não piro, acordo, falo, hoje eu vou meter 12 horas de live, eu meto 12 horas de live. Aí é uma vez a cada 60 mil vezes, sei lá, não sei dizer. Mas é por aí. Mas também você faz os vídeos produzidos, gravados, né? Pro YouTube. Eu gostaria de fazer mais. Eu tenho muitas ideias que, por causa daquele freio que a gente tem na cabeça de tipo, porra, esse aqui não tá bom, não vai pra frente.
Putz, você falou isso mesmo, né, cara? Você tem essa Exatamente. parada aí. Eu também sou bem crítico, às vezes, quando tô criando, e às vezes sobe coisa que era pra estar melhor. Mas aí entra um ponto, até com base no próprio De Boas Grilados aqui do podcast. Às vezes você começa ruim, se pegar o primeiro episódio lá, tá uma carcaça. Tem o meu microfone, Nossa, tá horroroso, Uma sabe? merda. Se você assistir meu primeiro vídeo do YouTube, você fala, que bosta, cara. Uma bosta, mas é o que Mas você pode saiu. fazer, cara. Exatamente. E aí você vai melhorando isso até com base Exatamente. naquilo que você já fez, senão você não melhora. Esse é um Sim. ponto importante também se considerar. E aí, pô, a gente vai fazendo até que as coisas fiquem do jeito que a gente goste. Porque eu sou esse cara mais crítico também. E aí eu, recentemente, também não faz muito tempo não, mas recentemente que eu falei assim, cara, vou ter que colocar assim, senão não vai funcionar. E aí entra esse ponto que você falou, né, cara? Pô, às vezes sou muito crítico e, pô, queria fazer mais coisas, mas o que eu fiz aqui, achei que não ficou legal, não vai subir. Né? E às vezes Não. pode atingir uma audiência que curtiria, né? Esse Pois é um divisor de águas. É engraçado porque, pelo menos comigo, sempre acontece assim. Eu penso assim, eu vou fazer um vídeo tal. Que eu ia fazer um vídeo de Star Citizen, semana retrasada. Que é um jogo de nave, MMO, o jogo mais caro da história. Não sei quantos bilhões já de reais pra fazer. Caraca, sério? E 13 anos de desenvolvimento. E tá em alta. É um avatar, praticamente. Basicamente. E eu falei, vou fazer um vídeo dessa porra desse jogo. Porque no Brasil não se fala muito de Star Citizen. Muita gente não conhece Star Citizen. Então eu vou trazer essa porra. Eu fui gravando. E ficou muito massa na hora da gravação. E o que eu vou gravando, eu vou falando. Não sei o que, tal. Depois eu corto, edito, som bonitinho. Aí eu comecei a editar. Aí corta. Putz, isso aqui não ficou legal. Porra, mas isso aqui não teve gancho. Foi de um lugar pro outro. Não saiu o vídeo. Aí o que acontece? Depois que eu falei, puta, eu não vou fazer essa merda agora, eu vou ver um vídeo no YouTube sobre o mesmo assunto, tipo Star Citizen, feito por um brasileiro que tá com um microfone que parece que tá dentro de uma garrafa PET. O cara puxando 600 views com 1 hora de postagem. Nossa. E horroroso, mano, editado do pior jeito possível, mas o cara fez e pôs lá, cara. Aí eu penso, porra, por que eu não fiz essa bosta, mano? Exatamente. É sempre assim, é esse fluxo de desgraça que acontece. E eu vou falar pra você, cara. E agora, com esse projeto, já aconteceu algumas vezes. Que eu sou consumidor de podcast. E aí, eu tenho algumas referências na minha cabeça. Então, por exemplo, Nerdcast, maior podcast do Brasil, né? Já foi e continua sendo aí uma baita autoridade. Mas não só ele, sei lá, pega outros podcasts que eu já ouvi, o próprio do Chico Felice agora, que tem, né, de questões policiais. E aí você vai falando assim, cara, beleza, eu tenho essa referência, e aí essa minha referência me faz fazer toda a produção. Óbvio que o conteúdo em si depende muito da conversa, do convidado, de vários fatores. Mas a edição eu vou me comprometer a fazer um negócio legal. Às vezes você vai buscar outro cara, vou ver esse podcast aqui. E já aconteceu recentemente comigo de falar assim, caramba! E aí os caras, assim, com um anunciante no podcast, com um monte de coisa, assim, caramba, cara, eu tenho certeza que, assim, tem muita coisa que eu já deixei pra trás porque eu achei que tava ruim, mas não quer dizer que esse cara tá bom também. Esse cara só colocou o bagulho no ar. Ele só botou a banca, mano. Acabou. Só botou a banca, ele tem uma audiência que, por raios que seja, é fiel ao cara e vamos tentar fazer isso ser legal também pra nós, assim, nesse sentido. Mas eu sou muito criterioso nesse nível de produção também. Eu te entendo perfeitamente isso. Até porque a gente fez faculdade junto, a gente sabe muito bem o que a gente aprendeu também. Exatamente. Né? A gente sabe do que a gente tá tratando. Exatamente. Então, mas, cara, isso é realmente um dilema que sempre vai acontecer, cara. Não, demais, cara. E é uma das coisas que eu acho que me impede de evoluir, né? Nessa área que eu queria. Mas, paciência. E você falou, cara, de questões de preço, até a questão você falou de outra coisa, na verdade, que era o quanto a empresa gastou para se fazer o jogo. Mas a gente também já abordou aqui, primeiro, pirataria, né, não era o que a gente ia tratar, mas a gente já tratou um pouquinho ali sobre ROM e tal, mas pirataria hoje em dia, os preços praticados no Brasil comparado ao resto do mundo, e poder aquisitivo também aqui no Brasil. E eu sei que você também, cara, vai
você é fuçado nisso, você está sempre antenado, atualizado em questões internacionais e tal. Não, sempre tá. E aí... Tento, porque eles mudam, igual eles mudam de cueca, mano, preço a todo momento, aí é exatamente. Mas e aí, cara, o que você tem achado aí desses... Porque principalmente, depois que eu peguei o PC, que a gente viu os valores, né, diferentes, de preço do jogo e tal, comparado ao preço de videogame, etc. Tem aquele dilema, pô, beleza, o console ainda comparado ao PC, a um bom computador, ele é mais barato, ele é mais conveniente, mas, cara, a partir do momento que você tem que pagar serviço de assinatura online para poder jogar online, que tá absurdo e não te dá muita estrutura de, sei lá, serviço e tal. Aí o jogo em si é caro pra caramba comparado ao... Cara, pra mim a conta não fecha, então mais um fator de, pô, faz muito mais sentido economicamente ter um computador hoje em dia, ainda que não é tão barato também de se comprar um jogo fora, tá ligado? Um jogo de Steam, qualquer outra coisa assim. Mas é um dilema federal. E eu falo assim, cara, não, pra mim, hoje em dia, se fosse pra ter um outro videogame, eu não teria. Porque não tá fazendo sentido, sabe? A conta não tá fechando. Nenhum. Aí você ainda pode argumentar, mas Game Pass... Porra, cara. Pois é. Não é assim que funciona, entendeu? Porque, pô, realmente, você tem que pagar serviço online caro, que aí se dá uma merda aqui, quem que vai atender você? Seu chamado lá, porque deu merda, né? Ninguém. Porque essas empresas, geralmente, não tem uma central no Brasil que cuida dessas coisas. Então aí você já tá pagando um serviço que você, na verdade, não tem. Você tá pagando uma permissão, né? E falando em questão de permissão, e voltando no que você falou de jogo, de como tá essa questão de jogo, de preço e tal, tá acontecendo, inclusive, agora, ali, começou na gringa ali, um movimento que é o tal do Stop Killing Games, que é pare de matar os jogos, que eles estão pedindo, os jogadores, né, os consumidores de jogos, estão fazendo um tipo de abaixo-assinado, começou lá na Europa, falando para as empresas que fazem jogos, que elas não podem tirar o jogo de circulação, principalmente quando ele for um single player, né? Então, ao invés de eles tirarem de circulação, não precisa continuar vendendo nem nada, mas ao invés de tirarem de circulação, eles poderiam dar o acesso à base do jogo, vamos chamar assim, para a comunidade poder modificar e fazer servidor privado e continuar dando vida para o jogo, caso ele precise estar online a todo momento, vamos dizer. Porque acontece da empresa tirar de circulação, online inclusive, né? Inclusive offline também, tá? Jogo single player que só porque ele precisa estar conectado na internet para alguma verificação de conta, ele foi tirado, que foi o caso do The Crew, que é um jogo de corrida da Ubisoft, que ele é perfeitamente jogável single player. Massa, cara. Mó legal o jogo. Os caras simplesmente puxaram a tomada e o jogo não tá disponível nem para quem tem mais, nem para quem quer comprar. Quem já tem instalado o jogo já não roda. E é isso, tchau e benção. Absurdo, né? Porque você tá lá com o serviço, cara, você comprou por aquilo, né? Aí que tá. O problema é o seguinte, cara. Toda vez que você joga um jogo, qualquer jogo que seja, talvez não na primeira tela ali, mas em algum lugar nos documentos do jogo vai estar ali. Mas a partir do momento que você instalou e executou o jogo, você está concordando com o tal do EULA, que é o End User License Agreement. Ali tem aquelas letrinhas, ninguém lê. Calhamaço de documento, né? E ali tem aquelas letrinhas assim, que fala assim pra você: você não está comprando esse jogo, você está licenciando o uso desse jogo enquanto ele existir. Depende de cada empresa, mas é basicamente tudo assim. Então, os jogos que você compra hoje, que não são mídia física, e mesmo os que são mídia física, que dependem de alguma instalação online para funcionar... Hoje em dia, a grande parte, né? Parte, porque você não compra mais. Por isso que não vale nem a pena para console você comprar mídia física, porque, pô, beleza, tem que comprar mídia física. Eu tenho que instalar, daí troca CD e mídia e não sei o quê. Falei, cara, puta, aí vira uma rolaiada do caramba. Então, você só tá comprando a licença, cara. Então, você acha que, tipo, eu tenho 610 jogos na Steam, cara. Tava vendo aí. Isso que eu ia entrar nesse assunto aí. Eu não tenho nem metade disso, na verdade, porque mais da metade disso aí... Não, eu tenho. Não, tem, mas não pode usar mais. Não, eu posso usar, mas eu digo assim, eu não tenho eles, né? Eles estão ali, eu tenho a licença. Mas nada ali é meu, entendeu? Agora, os jogos físicos que eu tenho aqui em casa são meus. Se eu quiser instalar não. Se eu quiser jogar num console de mesa que funcione o jogo, eu vou jogar a hora que eu quiser. Não é uma licença, é meu, físico. Eu fui lá, comprei, é meu, acabou. Entendeu? Se a empresa ela dá suporte ou se ela quer lucrar em cima dele ainda, foda-se. Não faz diferença alguma. Agora, jogo digital, por mais caro que você compre, você tá comprando a licença. Hoje em dia, 99% dos jogos da Steam acho que já estão assim, se não 100%, porque eu acho que é uma diretriz dela.
né, do contrato da Steam, inclusive é nova, entrou faz umas 2, 3 semanas. E é isso, cara, agora você não compra mais nada. Então eu acho que tá uma merda, porque tá ficando cada vez mais caro, cada vez mais você vai tendo menos controle daquilo que você tá adquirindo, que você tá gastando dinheiro, e as empresas grandonas, né, tipo as EAs, as Ubisoft da vida, elas estão achando que pode fazer o que bem entender e ninguém vai falar nada, cara. Então tá uma merda. Mas assim, isso é uma lei ou é uma regulamentação que eles colocaram? Como que funcionou? Isso veio desde quando? O Stop Killing Games? Não, esse contrato, tipo assim, essa licença... você tem uma licença, esse jogo não é seu, isso sempre existiu? Cara, a gente nunca soube disso. Eu acho que... então, eu acho que existir, de alguma forma ou outra, ele sempre existiu. Inclusive para as mídias físicas que você tem dentro de casa que ninguém vai vir tirar de você. Uhum. Mas eu acho que com essa coisa aí, por volta de 2013 em diante, que foi quando as coisas começaram a ficar mais online, né? Comprar jogo digital ficou mais comum, começou a ficar mais comum. Uhum. Eu acho que começou aí. Os caras pensam assim, beleza, né? Você tá aqui, você tá baixando o negócio, você pagou pra gente, mas se a gente decidir não dar suporte pra esse jogo, fazer o quê, né? Você vai ter que sentar e chorar. E aí começou a virar o normal a partir daí. Sim. Eu acho que foi isso, tá? E hoje é um normal, não é uma lei. As empresas fazem o que elas quiserem. Essa é a verdade. Se elas falarem assim, olha, a gente precisar entrar na sua casa para tirar a cópia de dentro do seu computador, a gente vai. Você concordou? Acabou, irmão. Eles vão, se eles quiserem. Caraca, Mas... a galera compra e também, né? Fazer o quê? Cara, eu particularmente não tenho problema algum com isso, porque eu já fui colecionador de jogo físico, começou a juntar poeira, começou a me irritar, comecei a vender tudo. Uhum. Então, tipo, já foi uma época que não volta mais, infelizmente. Eu vivi ela, tá ótimo. Mas hoje, cara, eu compro, que nem eu falei, tem 610 jogos no Steam. Você acha que eu tô ligando se eu sou dono deles de verdade ou não? Não, cara, eu quero jogar. Eu não sou o cara de repetir jogo que eu termino. Uhum. Então, tipo, eu joguei uma vez, eu me satisfez, acabou. Foda-se. Cara, pra mim, eu sou aquele cara que tem um toque com isso, que é o seguinte, isso me prejudica muito. Se existe um jogo single player, na grande maioria dos casos também, eu prefiro o jogo player ou co-op, como você citou aí. A gente tá bem parecido nisso. Sim. O multiplayer, pra mim, por exemplo, todo respeito aí com quem joga, né, Call of Duty e tal, esse caramba. Mas assim, não sai do lugar, você não consegue fazer mais nada. É aquilo, você entra, joga, sei lá, 2 horas, acabou, e assim, não evolui, não tem uma história criada. Eu gosto de coisas terminadas, né? E só que eu tenho um sério problema de querer platinar o jogo. Eu também. E aí, mas é recente essa minha vontade, é recente, eu confesso. Nossa, eu fico na pira de falar assim, meu, beleza. Pra quem não sabe, a platina, ou como chama isso na Steam? É achievement, né? Mas fala platinar também, porque é meio universal, né? Não tem um termo assim. Né? Que é, na verdade, os troféus, né? Que eles colocam, as conquistas que você vai tendo dentro do jogo, além do que a história do jogo propõe. Então, por exemplo, vamos tentar dar um exemplo aqui. Mate 5 inimigos. Bate 5 inimigos com uma flechada na nuca. Tipo, é isso. Aí você consegue esse... Só que aí você completa o jogo, já aconteceu comigo. Igual, o último que eu platinei foi Spider-Man. O meu foi Doom 2016. Recente? Faz 2 meses, nem isso. Olha aí, hein? Joguei, tá pra você ver. O meu que eu platinei foi Spider-Man. E assim, porque tava mó legal, tava divertido de jogar, o jogo tinha acabado. E é bem legal quando você consegue atingir todos os objetivos ali, né? Fica aquele negócio. Eu hoje em dia uso pra medir o quanto que aquele jogo valeu a pena em dinheiro. Então, tipo, olha as jogadas. Exatamente. Se eu fiz as conquistas, quer dizer que, tipo, fiz tudo, então, beleza, já paguei o jogo. Putz, vamos dizer. Mas... Então, esse era um fator que eu fazia, que era assim, comprava, e pra comprar outro jogo, só platinando aquele. É tipo quando os pais chegavam na gente e falavam assim, pai, compra outro cartucho pra mim lá, sei lá, mas você já terminou esse? Eu falei assim, já? Não, mas termina direito. Tipo, você ficava lá. Clássico. Era aquilo, exatamente. Então era isso, assim, só comprava outro quando tivesse... Terminado direito. Mas, cara, esse é muito relevante até pra comprar mais. E aí o lance de se divertir. Uhum. Até entrando no grupo aí com vocês, que vocês falam assim, compra esse que a gente vai jogar, compra esse que a gente vai jogar. A gente jogou vários jogos, mas a gente não jogou muito dos jogos, né? Você para pensar juntos, né? Sim. Ali, tipo, a gente jogou Baldur's Gate, aí por compromissos, inclusive meu, eu não consegui mais jogar direito, a gente meio que deu uma parada com ele, mas estava muito divertido. Mas tiveram outros jogos ali que a gente entre e dá uma palhinha ali,
mas se diverte horrores também, né? Que Nossa, isso que é o lance. é importante a diversão, cara. Eu valorizo isso no jogo. Sim. Mas e aí os preços? E aí condicionado a uma pirataria? Porque assim, Adoro eu vi um vídeo muito recente, cara, que inclusive quem me mandou foi o Nando Vieira. E ele falou assim, olha esse vídeo. Eu falei assim, cara, um cara, pô, ele é até conhecido, se pá, ele tava numa feira e tal, fazendo um podcast, MesaCast. E ele falou o seguinte, tem muita gente comprando PlayStation 2 tunado, que eles colocam até um chip diferente lá, uma placa, uma outra placa diferente, dá uma melhoria na imagem. E é a única condição da pessoa, porque pra jogar, porque assim, hoje em dia não dá pra você comprar PlayStation 2, tá? Não falando nem do 3. Às vezes a pessoa não tem condições mais pra comprar o 4, porque o 4 tem várias limitações financeiras pra jogar online, pra fazer qualquer outra coisa relacionada, e assim... Fora que ainda é caro, por mais que seja da geração passada. Cara, é caro. Esse que é o ponto, cara, sabe? Tipo, é absurdo. O próprio... esse lance de mudar de geração pra anterior... Hoje em dia, talvez não tá nem fazendo mais diferença mesmo. É o lance de você buscar lá atrás, um console bem mais antigo pra se divertir. Pra quem não tem a condição que a grande maioria não tem mesmo, né? Sim. Eu acho que você falou de... Não tem mais pra onde evoluir, assim, né? Tá parado, vamos dizer. Sim. De certa forma, realmente é assim. Porque tecnologia hoje, o que é? Gráfico, física... talvez até um elemento de gameplay, mas aí vai envolver engine e tal, enfim. Mas a gente chegou num nível de tecnologia, de fidelidade gráfica, de fidelidade sonora, que realmente não tem muito mais pra onde sair. Não tem mais como melhorar mais, você acha? Assim, até tem, cara, mas se você pegar, por exemplo, a evolução do que é um Super Nintendo para um Nintendo 64, olha a diferença de pulo que tem. Deu um salto absurdo, exato. A gente pulou de dimensão, cara, da 2D pra 3D, pra você ter uma noção. Agora, hoje, por exemplo, lançaram aí o Xbox One lá em 2013. Beleza, os jogos, porra, fidelidade gráfica lá no talo. Aí veio o Xbox Series, né, que é o atual, da geração atual. Não mudou muita coisa. Mudou que agora alguns jogos têm o Ray Tracing, né, que é o traçado de raio físico lá, calculado na própria GPU da NVIDIA. O que é isso? Mas o que significa isso? Todo jogo, quando ele precisa mostrar uma luz ou alguma coisa que está sendo iluminada, ele usa um negócio que se chama shader. Né? O shader, ele dá os aspectos físicos do material que está recebendo a luz. Então, por exemplo, um vidro é um shader. Uma madeira, os aspectos físicos da madeira visuais é um shader. E isso você simula dentro da própria engine do jogo, configurando os atributos para fazer um cubo marrom parecer um bloco de madeira, por exemplo. Entendeu? A luz é um fator importante nisso, porque você joga a luz e conforme ela bate no material, ela vai te dar a impressão de, isso aqui é um pedaço de madeira que eu tô olhando. Sim. Não é um pedaço de metal, né? O pedaço de metal, ele brilha diferente, você recebe a luz diferente, ele devolve a luz diferente. E o Ray Tracing, ele é basicamente uma luz turbinadona a nível de hardware, assim, que ela puxa força diretamente do chip da placa de vídeo para calcular com fidelidade, precisão, assim, física mesmo, sabe? Que essa luz, ela vai bater nesse shader desse jeito, ela vai se comportar do jeito que é muito parecido com a vida real. Com a física... Física real mesmo, exatamente. Sim. E esse é o Ray Tracing puro, né? Aí entrou o Ray Tracing que tem o auxílio da IA, que calcula e remove frame que causa, sei lá, que faz o jogo ficar mais pesado para rodar e tal. E aí as evoluções estão sendo isso. Basicamente, iluminação, resolução, né, de tela agora. Estamos passando para o 2K como padrão. Vai começar a ser um 2K padrão para todo mundo. Vai demorar talvez aí uns 2, 3 anos ainda até isso virar norma, mas vai acabar virando. O 4K ainda tá meio longe de virar padrão. Então, tipo, a evolução vai ser nisso, vai ser pelas tangentes. Não vai ser mais assim, tipo, vamos sair da dimensão para ir para outra, tá ligado? Do 2D para ir pro 3D. A gente pode fazer o pulo pro VR, pra realidade virtual, né? O RV. Teve recente, né? Mas que era só você colocar... Como que você acha? Porque eu não tive muita experiência com VR. Olha lá, ó. Essa merdinha aqui, ó. É um VR. Aparelho de VR, certo? Só que, cara, o peso disso aqui... Tem se você ficar com isso aqui, se ficar com isso aqui 3 horas na cabeça, é o equivalente a você ficar 10 minutos na academia, sei lá. Tudo bem que é 3 horas, né? 3 por 10 minutos, mas você entendeu. Não, mas aí, assim, passa muito mais rápido jogando do que na academia. Muito mais rápido. E é muito mais gostoso. Muito mais, não vou mentir.
Só que, cara, é trambolho, é carésimo, é uma coisa... É mais... Isso daqui, o modelo novo desse aqui, esse é o 2. O 3S, ele tá mais barato do que um console de mesa hoje. Qual que é esse modelo aí? 2, Quest 2. Não, mas... Ah, tá. MetaQuest 2, ele é sem fio, ou se eu quiser colocar aqui o cabo USB pra ligar ele no PC, eu ligo. Aí roda jogo VR que tá na Steam, por exemplo. Só que o jogo também tem que ser VR, né? Você consegue jogar ele... Tem que ser VR ou ter suporte pra VR, né? Ele não pode ser qualquer jogo. Se você quiser jogar um jogo single player normal ou multiplayer que seja, que não é VR, no VR você consegue. Só que na verdade você vai estar vendo uma tela. Você vai estar jogando numa tela. Você pode aumentar o tamanho dessa tela e ter uma resolução imensa. Mas ela também é limitada pela resolução do negocinho aqui, entendeu? Do aparelho em si. Do aparelho. Mas ó, o modelo novo tá mais barato do que um PlayStation 5. Tá 2.500 o modelo de entrada. O PlayStation 5 modelo de entrada tá quase 5.000. Pois é. Então, É isso que... E assim, aí você vai fazer os outros acréscimos do próprio videogame, né? Aí tem lá o controle do PlayStation 5 que tá R$700 lá, R$1.000, né? Que é o trigger, não sei das quantas, tem um trigger diferente. Pô, será que usa mesmo isso, cara? Assim, faz tanta diferença, mano? olha, é que esses atributos de controle, essas coisas... é porque ele tem a resistência no gatilho. Isso aí é mais pra quem é bem entusiasta pra jogo mesmo, cara. Ou pro player, você acha? Pro player, talvez ainda não, porque o pro player que ele é pro player há muito tempo, ele vem daquele controle que não tinha resistência. Então não vai fazer muito sentido pra ele adicionar uma resistência ali. Então não acho que seria o mercado que eles visam. Eles visam mais a galera entusiasta, que gosta de gastar um dinheirinho a mais pra ter um negocinho diferenciado. Eu compraria um controle desse, por exemplo, mas eu não compro porque no PC essa função não roda. Não, sim. E se rodar, vai depender muito de jogo. Acho que tem um jogo só que faz e não é lá aquelas coisas. Então, tipo, eles visam esse pessoal, sabe? Pessoa que, tipo, porra, eu quero ter o controlezinho que tem o triggerzinho resistente. Mas pro player, esses negócios aí, imagina. Os pro players, eles têm os controles próprios que são personalizados, direcionados para eles, né? Que é aquele que tem um monte de botão externo e tem uns negócios, parece umas teias de aranha, umas patas de aranha assim que você aperta por trás. É muito louco, mas não é uma coisa que eu compraria, por exemplo. Sim. Seria mais pro player. Mas essas coisas no fim acabam sim adicionando ao valor total. Porque você vai pagar R$900 no controle só porque ele oferece resistência, cara. E é a única opção que você tem. Você não tem uma outra opção oficial, né? Você tem as paralelas. Aí você vai pensar, pô, mas vai valer a pena? Será que não é produto de baixa qualidade? Sim. É foda, entendeu? Então, mas aí esse salto de tecnologia, você acha que seria por conta dessa realidade aumentada? Então, é difícil dizer, cara, porque assim, eu acredito que seja. Porque a Meta, né, que é a principal empresa que tá focando no investimento dessas coisinhas aqui ainda, eu digo ainda porque a Apple já abandonou, inclusive. O próximo protótipo dela lá, esquece. Eles estão investindo pesado ultimamente. Já saíram os jogos exclusivos para eles, inclusive grandes nomes de jogos, tipo Batman, no caso. Que legal. The Walking Dead, já saíram até mesmo, acho que Star Wars, um jogo que saiu exclusivo para esse, pro 3 no caso, né? E é aquela coisa, onde não tem movimento de dinheiro, não tem muita evolução, né? Então você tá vendo que o movimento tá acontecendo é porque tá tendo evolução, e tá tendo interesse. E se tá tendo interesse, tudo dita que, eventualmente, isso aqui vai acabar sendo o nosso próximo pulo técnico, vamos dizer assim. Pulo de tecnologia, no caso, né? Mas eles ainda precisam muito reduzir tamanho, desconforto, porque ficar com esse trambolho na cara por 3 horas é insuportável. A não ser que você esteja dentro de uma sala com ar-condicionado no talo e um negócio para absorver suor. Cara, é horroroso, mas é muito divertido. Porque é um ponto, para mim, inclusive, que eu ouso até dizer que, dependendo da qualidade do mundo que você tá aqui, é equivalente a você falar, por exemplo, assim, na vida real, eu fui pra Tailândia. Falar, eu fui pra Skyrim, tá ligado? Tipo... Putz, mas pior que é verdade, né? Porra, cara, é muito louco, entendeu? Mas é caro, por mais que esteja barato. Mais barato hoje, na verdade, do que console de mesa. Os jogos são caros, todas as plataformas que tem suporte para jogos desse aqui não estão no Brasil, então você vai ter que pagar em dólar. É foda, entendeu? Mas pode ser que seja, não vou dizer que é, mas pode ser que seja. Tem bastante chance de ser o próximo passo. Mas eu ainda acho que vai ser outra coisa completamente diferente. Que eu não sei o que é. Exato, a gente nunca sabe, né? Mas uma coisa também, cara, até falando desses aprimoramentos, a gente falando de console e PC,
Uhum. Foi recente que a gente tá até trocando uma ideia no grupo sobre isso, da questão do novo console da Microsoft, né? Sim, Eles estão pensando em fazer um grande PC. um grande PC da sala, né? É, que era pra ser a ideia do Xbox One, né? Mas deixa isso pra lá. Então, é isso? Eu não sabia disso. É que o Xbox One, ele é o sucessor direto do 360, que foi o console de maior sucesso aqui no Ocidente e que foi feito aqui no Ocidente, né? Tiveram outros, tipo Atari e tal, mas o Xbox 360 foi. E o Xbox One, ele foi pensado como o seguinte: você vai ter jogo, só que a gente quer transformar esse console como uma peça central da sua sala. Você não vai precisar de nada mais, só vai precisar dele. E de uma televisão, lógico. Você não vai precisar de assinar TV a cabo, você não vai precisar de ter um computador para usar a internet, nada. Tá tudo ali, você faz tudo ali. Mas não funcionou bem assim, entendeu? Porque também os serviços que são implementados ali, eles vão cobrar por alguma outra coisa também, né? Tem a ver com isso? Tem também, cara, mas assim, é a mesma coisa que você, para um público que tá acostumado a comprar Ferrari, você ofertar, sei lá, um Celta 2015, 2005. Cara, você tá lidando com o público de jogo. Por que você vai querer transformar a peça principal de divertimento deles em outra coisa que não de jogo, cara? Sim, verdade. Qual que é a sua pira? Aí a ideia central era pra ser um PCzão de sala, igual você falou. Mas não deu muito certo. Aí eles trocaram de presidente, lançaram o Series X, que ainda deu um fôlego, mas não chegou lá. E agora vai vir o próximo, que muito provavelmente vai ser um negocinho desse tamanhozinho. Você vai ligar só na internet e vai rodar todo o desempenho dele por nuvem. Eu acho que, inclusive, se a gente for falar de passos de próxima tecnologia, vai ser comunicação por nuvem. Eu acredito fortemente. Porque já tem, inclusive, né? Já tem serviço. Só que é horrorosa. Não é das... Putz. E outra, não começou agora, viu? Ruim, lagado. Aí, puta, cara, o fato de você ter que ficar toda hora baixando, uns negócios, umas práticas, né, que saem um pouco fora do eixo ali. E aí a ideia desse novo console seria trazer, porque a gente falou, né, do Steam, da Steam, que só tem para PC, outros serviços também. Game Pass, o Epic Games. Esse tipo de serviço só serve para PC. Não tem como você ter isso no videogame, né? Então você não tem acesso... Depende, mas... É mesmo? A Steam, ela tem alguns jogos no PlayStation que você pode comprar pelo PlayStation. Ou tinha, eu não sei. Não sei te dizer com precisão. Mas tem a Epic, inclusive, também faz isso. Ou também fazia. Só que não é o mercado principal, de fato. O mercado principal é o PC. É inegável, não tem como se discutir. Pegar, sei lá, 99,98% dos usuários de PC e 0,02% de console. E aí a ideia deles é fazer essa junção. Sim. Pode ser interessante, mas tem que pagar pra ver e ver isso em prática mesmo, igual você falou. Tentaram fazer com o Xbox One uma coisa que não foi muito aceita ou bem-vinda, né? Ou, sei lá, prática nesse sentido. E aí, o lance da pirataria com o valor dos preços dos jogos. Sim. Quando eu tinha o PlayStation, eu vou assim, a grande maioria, tá? Acho que isso eu posso estar, né, sendo meio ingênuo aqui ou não, mas muita gente na época de PlayStation 2, PlayStation 1, por exemplo, pegava ou comprava mídia falsificada e rolava de jogar, ou então comprava só a mídia e gravava o próprio jogo na mídia e tava tudo certo. É o que eu fazia. Então, eu também fazia assim. Comprava só as mídias cruas, né? Virgens. Um bolão, assim, com 60 CDs. Cara, eu tenho até hoje, cara. Eu tenho até hoje a pilha, sabe? Pô, eu lembro, era 180 pau, mano. Era muito dinheiro nessa época. Só que assim, pô, era 180 comparado com o tanto de jogo que você ia ter a vida inteira. Não, e aí eu falava assim, já era. O mercado de videogame não vai ser mais possível ser pirateado. Quer dizer, não ser pirateado. Até que veio o PlayStation 4, acho que no 4 já começou a ter esse lance, pô, serviço na nuvem, você só consegue jogar online, tem um lance, tem uma estrutura até legal comparado ao que a gente tinha muito antigamente. E aí eu falei assim, isso aqui funciona. Agora realmente faz sentido ter um videogame original, né, que já era original, mas não era desbloqueado. Ou então você comprar jogos originais, que só assim você conseguiria. Bom, e até hoje, desde então, eu só entro na legalidade, né? Acho que a grande maioria das pessoas são assim também. Mas o que você acha, assim, isso
tá caindo um pouco hoje por conta do poder de aquisição do brasileiro? Olha, falando para console de mesa, no Brasil, pelo menos a gente pode falar com segurança, assim, que tá difícil a ponto de se tornar impossível em pouco tempo no futuro, porque realmente para console de mesa já não existe mais a mídia física, então é difícil de você fazer a pirataria dessas coisas. Você ainda pode fazer pirataria se você tiver um computador, tipo, eu tenho onde baixar o jogo para eu poder, sei lá, fazer um espelho do jogo aqui no computador para rodar no PlayStation 5, por exemplo. Nem sei se isso é possível, na verdade, mas daria para fazer isso. Só que, assim, é muito trabalho. O brasileiro médio, ele não vai ter saco para fazer isso. Ele não vai nem saber onde procurar para fazer isso. Isso falando de console de mesa, tá? Uhum. Então, os consoles de mesa, acho que se dariam muito melhor na pirataria se eles tivessem se mantido na mídia física. Aí seria até mais fácil. Inclusive, é difícil você encontrar alguém que faça um desbloqueio de PlayStation 4, um desbloqueio de um Switch. É que às vezes não vale nem a pena também, né, cara? Não vale, cara. É isso que eu tô falando. Antigamente, valia a pena, entre muitas aspas aqui, né? Sim. Valia a pena. Você fazia, mano, às vezes você saía com o videogame novo da loja, ia na outra loja, ou na mesma loja você já desbloqueava ele. Sim, Era isso. E assim, nego fala, tá? Desculpa a sinceridade aqui, mas eu apoio a pirataria, sim, cara. Dentro de alguns conceitos, né? Óbvio que, assim, você vai baixar um jogo hoje pra testar, pra ver se você pode comprar e se divertir com esse jogo. Porque não é fácil você gastar R$350 num jogo que você não sabe nem se você vai gostar. Pois é, e né? Demo hoje, fala aí, quantos jogos você viu que tem demo hoje? Jogos principais, por exemplo, não tem, exato, não tem mais, né? É verdade. Não tem demo, cara? Como é que você vai testar? Antigamente tinha demo, é verdade. Exatamente. Então você vai, beleza, você vai piratear um jogo. Se for empresa grande, eu quero que se foda. Pirateia mesmo, tô nem aí. Tá? Pode cortar também do podcast, eu não tô nem aí, mas a realidade é essa. Se for EA, Ubisoft, foda-se. Passa a faca. Agora, é um estúdio pequeno, que tá ali independente, independente. Você não tem dinheiro mesmo pra ajudar os caras a comprar o jogo? Beleza, testa. Se você sabe onde achar, testa, baixa lá, vê como é que você gostou do jogo ou não gostou, vê se roda bem no seu PC, porque tem que ver isso também, principalmente se for PC. Isso exato, PC, tá? Pô, você tocou num ponto importante do desempenho dele. Eu faço isso até hoje, cara. Eu faço isso até hoje. E aí, tipo, beleza, você curtiu, você compra, senão... Sim, às vezes o próprio jogo, às vezes não, na grande maioria das vezes tem ali o desempenho, né, a configuração necessária para você rodar esse jogo, né? Sim. E aí ele deixa ali, e aí, pô, aí você vai lá e confere. Eu tenho a configuração, mas às vezes tá no limite também da configuração e não fica legal no seu computador, ou sei lá, onde você vai rodar esse game aí. Então, assim como o contrário também é possível, né? Como assim? Você tá no limite da configuração e ele rodar super bem, por mais que ali no limite fale que seu computador não rodaria. É verdade, entendeu? né? Isso acontece também. Então você tem que testar. Como que você vai testar? Você não tem como, só comprando o jogo, porra. Sim. É verdade. Cara, esses dias também, logo que eu comprei o computador, a gente começou a jogar aquele jogo dos vampiros lá, V-Rising, né? V-Rising. Aí tava eu, o Lucas e o Mumis. E aí eu falei assim, cara, tinha acabado de comprar o computador, falei assim, não é possível que tá dando essa lag aqui, né? E era uma lag, assim, que toda vez que eu virava em 360 no mapa, ele ficava dando umas picotadinhas, assim. Eu falei assim, mano, não é possível. Fiquei desesperado. Liguei pro Lucas no chamado de vídeo do celular. E eu falei assim, mano, não é possível. Aí eu vi lá o FPS, né? Tava de boa e tal. FPS não, como chama isso? É FPS, né? FPS, né? O FPS ali, tranquilo. E aí ele falou assim, mano, não é o seu mouse? Aí eu fui ver meu mouse. Eu falei assim, não, mano, meu mouse, ele precisa do cabo, né? Ele é Bluetooth e tal. Não, mas... mexe no mouse. Aí eu mexia no mouse. Aí eu falei assim, mano, coloca o cabo no seu mouse e pluga ele no computador. Aí eu fui lá e fiz isso e parou. Ou seja, não tinha lag nenhum. Mas assim, eram uns bugs também absurdos, né, cara? Tipo assim, mas aí o bug era no mouse, não era no PC. E mas aí ainda assim é pertinente, pô. É pertinente, exatamente, né? Eu falei assim, caraca, mano. E aí, assim, outro mundo, quando começamos a jogar com o mouse no cabo e tal. E assim, a gente até falou sobre isso nos bastidores desse episódio, que você tava configurando umas coisas aí, assim, mano, às vezes a gente fica fritado numa coisa, achando que é uma configuração específica que não tem nada a ver, né? É um negócio por trás, que a gente costuma chamar de skill issue, né? Skill issue. Isso é totalmente skill issue. Mas é inclusive uma das desvantagens de se jogar no computador, né? Eu vejo assim, pelo menos. Porque você nunca sabe, é uma máquina de surpresa.
Não é nem uma Sim. caixinha de surpresa, é uma máquina de surpresa. Uma máquina de surpresa. Porque, tipo, você pode ter, porra, melhor placa de vídeo, cara, melhor processador. O jogo vai engasgar com alguma coisa por alguma razão. É. E você vai ter que descobrir. Exato, e tanto que no PC você tem várias formas de você configurar, né? Exatamente. Esse desempenho. Exatamente. Que no console você não tem essa possibilidade. Não tem. De certa maneira, né? Você tem o escalamento lá de 4K, mas dá na merda isso aí. Mas assim, é legal demais. PC, Nossa, pra mim, é outro mundo. E no PC você acha que a pirataria rola mais solta? Boa, tem um monte ainda, cara. Eu mesmo, É. né? Até hoje eu tenho meus meios. Mas assim, é aquilo que eu falei, tá cada vez mais difícil, tanto para console quanto para PC. Porque para PC, como que eles dificultam? Com essas coisas de DRM, né? O Denuvo, lá que eles chamam, que é um protetor de direitos autorais. Eu não sei exatamente como é que é a sigla. Pode ser, DRM. E aí ele evita que esse jogo seja craqueado, porque ele tem um código muito pesado ali por trás. E como existem poucas cenas são grupos de hackers que fazem... que craqueiam esses jogos. Como existem poucas cenas hoje que estão brigando comprometidas com esse isso, DRM, né? então você acaba ficando meio que as mínguas também, porque tá ficando difícil de se achar um jogo que tem um DRM forte que já foi quebrado. Tem jogo, por exemplo, que eu tô querendo jogar pra ver se é bom mesmo antes de eu gastar meu dinheiro, que é o Persona 3, eu acho. Sim. E o Zé, o Funcho, né? Ele vive falando que esse jogo é excelente. E como eu tô numa onda mas dizem que é bom mesmo, né? Mas tem que ter o público. Então... E como eu tô nessa onda de JRPG, né, de JRPG, que é RPG japonês, eu queria testar, mas não tem como, porque até hoje, o jogo é de 2020, eu acho, ou 2018, eu não sei, e até hoje ninguém craqueou, cara. Eu não vou gastar R$290 num jogo que eu não gosto. E caro ainda, né, porque mesmo os antigos é caro ainda. Exatamente. E aí, então, tá ficando cada vez mais difícil. Fora os lugares para você encontrar essas cópias craqueadas que não sejam um bagulho completamente carregado de vírus, que vai foder com a primeira extração, a zip que você fizer, que foi o que aconteceu comigo essas semanas aí. Você contou no grupo lá. Então, mas aí foi completa falta de atenção, sabe, cara? Porque, tipo, eu puxei o negócio ali e ele começou a extrair, mas eu não vi que era da pasta errada, do zip errado. Aí eu já dei enter na fé, executei, aí só a telinha do bichinho fazendo assim. Mano. Que merda, cara. Só formatar e tá tudo certo. Sim. Mas sim, pirataria tá ficando mais difícil, tanto para PC quanto para console, mais para console, mas ela ainda existe, ela não vai embora tão assim cedo, por mais que entre nuvem, entre essas formas de proteção aí, não é um negócio que vai embora fácil, assim. Ainda mais quando você tiver mercado tão necessitado de consumir esse entretenimento que não tem condição para pagar um entretenimento que é tão caro. Cara, e o preço dos jogos hoje como que você tá enxergando isso? Porque você, igual eu falei, né? Você acompanha bastante essa questão internacional. Isso é uma consequência do jogo fora, do valor do preço do jogo fora, ou uma consequência de poder aquisitivo do brasileiro? Por essa, sei lá, cara, você vai ver jogo AAA ou jogo recém-lançado na Plus ou na própria na Live, enfim, na Game Pass e tal. E são jogos que estão beirando R$700, dependendo, assim, absurdo, cara. Isso aí pra mim não entra na cabeça, entendeu? Eu acho o seguinte, assim, tem um pouco de achismo no que eu vou falar e tem um pouco de fato, tá? Só pra deixar claro. Tem sim relação o preço de lá com o preço que é aqui, mas tem acontecido mais de uns 10 anos pra cá. 10 anos atrás, não tinha tanto isso, essa relação. Tanto que, por exemplo, tinha jogo aqui que você pagava R$110, que na Steam que nos Estados Unidos era $60, que é preço de jogo AAA lançamento. Né? Até começar 70 e agora alguns fazendo 80. Então, tem uma relação hoje, mas eu acho que é mais da questão não, nem taxa, essas coisas. Eu acho que é um pouco, às vezes, não má fé, também não vou falar má fé, mas eu acho que é um pouco de... como eu posso dizer, pilantragem, sabe? Dessas empresas que ganham dinheiro com essas conversão ou com trazer esses produtos para o Brasil, sabe? Então, tipo assim, beleza, aumentou. Um exemplo para você entender melhor. Quando o jogo era $60, se você fosse pegar a moeda na época, era R$250. Sim. Então você até podia dizer que era uma tradução, uma conversão direta, né? Mas depois aí, quando o jogo se manteve $60,
aí nos últimos 5 anos que ele começou a passar para 70, aqui no Brasil esse mesmo jogo já tinha aumentado 3, 4, 5 vezes o preço. Então quando ele tava R$250, coisa de um ano depois ele já tava custando 300, por exemplo, no jogo lançamento. Menos de um ano depois, 350. E agora o 400 que tá chegando para ser a nova norma, né? Nossa senhora. Só que o jogo lá continua 60, 70 dólares. Então não tem como você falar que é uma tradução, uma conversão direta, porque não é. E não tem como você falar que não tem um pouquinho de má fé aí no meio, mano. Um pouquinho de pilantragem, sabe? Das empresas falar assim, porra, a gente não tá ganhando dinheiro com quase nada aqui de trazer esse jogo pra cá. Vamos meter preço, cara. Vamos meter preço. Porque hoje já é verdade você comprar jogo na gringa, pela internet, e você pagar mais barato do que você compraria, do que se você comprasse aqui no Brasil, em meios oficiais brasileiros, sabe? Uhum. Então, tem muita sacanagem nisso aí ainda, essa questão de preço, tanto no Brasil quanto na gringa. Agora a gringa, por exemplo, tá entrando numa briga, a Nintendo entrou numa briga que os jogos novos do Switch vão custar 80 dólares. A Microsoft também tinha falado que o próximo Outer Worlds, o 2, ia ser 80 dólares também, mas voltou atrás, por causa do público ficar puto com eles. E eu acho que devia ser assim mesmo, cara. Que claro que você tem que ficar puto com essas empresas, cara. Eles acham que vão fazer o que eles quiserem, assim, sabe? Porque você também vai lá não comprar. não tem um apelo aí de só oferta e cura, né, cara? Não tem, cara. Porque, tipo assim, é o que eu tô falando. É que também não sei se eu sou tão referência nisso, né? E público referência nisso, mas... mas vai, foda-se. Né, mas a questão é, tipo, cara, eu não vou comprar. Se eu achar muito caro, por mais que eu queira muito aquele jogo, eu não vou comprar, velho. Tipo assim, primeiro, condições financeiras, às vezes, que, tipo, você destina uma quantia sua, né, de renda mensal para algumas coisas prioritárias e isso não vai sobrar. Não vai sobrando, né? E até porque quando a gente tá falando de jogo em nuvem, nem sempre a gente consegue parcelar esse valor, né? Exatamente. Aí entra os meios oficiais, aí você fica à mercê dos meios oficiais brasileiros, por causa da facilidade de parcelamento e tal, só que você vai pagar 3 vezes mais do que o jogo vale. Então, puta, cara. Aí, porra, ó, tem gente que fala assim, cara, tipo, eu acabei de falar não, falei lá logo no começo, tem 610 jogos na Steam, só que assim, se você for ver, grande maioria deles não chega a 200, 300 reais. Sim. Mas ainda assim tem. E aí, às vezes, os caras pegam e falam assim, eu acho normal pagar 350 reais no jogo que eu quero muito, porque eu quero muito esse jogo. Não importa uma o valor, questão se eu tenho dinheiro, eu vou comprar. Sim. Porque eu sou você sabe, você me conhece? Entusiasta, né? Eu sou entusiasta do negócio, né? Mas não é normal pro público médio pagar 350 reais todo mês em um lançamento, cara. Aham. Tipo, isso eu concordo, óbvio. Mas, pô, 350 reais, o cara pega e fala, lá, gastou 350 reais com jogos. Pô, você gastou 350 reais numa viagem bosta, cara. Exato. Ou num carro Ou num carro bosta, num pneu bosta, que seja. Tudo depende das suas escolhas mesmo também, isso é verdade. Mas eu acho sim que tem que se revoltar, viu? Por questão de preço. Porque é foda, cara. Daqui 2 anos vai estar custando 600 reais um lançamento. Aí eu, que entusiasta, vou pegar e vou parar de comprar jogo e vou falar, não cabe. E vou voltar pra quando eu tinha 12, 13 anos, fazer pirataria de jogo adoidado. É aí que tá a briga, né? Porque vai chegar um momento que, às vezes... Pô, até lance de streaming de TV, né? Esses dias eu tava vendo que lá em comentários, tipo, sei lá, galera revoltada com Prime Video, ou, puta, chutei qualquer um aqui, às vezes não é nem sempre ela, mas... Algum streaming específico, galera, assim, por isso que agora eu estou baixando torrent, porque pra mim não compensa ficar, ou sei lá, né, adquirir outros meios piratas aí pra você, mas porque realmente esses preços exorbitantes, essas práticas aí, não estão mais adequadas ao público em questão, principalmente talvez o brasileiro aí que tá penando, né, cara? Pois é, cara, e outra, a gente tá falando de... Se for falar de mídia geral, eu acredito que tá ali na casa dos 10 maiores do mundo. Se falar de jogo, são os top 3, cara. A gente é top 3 consumidor de jogo no mundo. Esse é um ponto também. Então, tipo, cara, como que você vai chegar e ficar aumentando os preços assim, irmão? Você acha que você vai manter essa base toda jogando jogo pra 500 pau, mano? Para. Exatamente. Aí que o Brasil vai cair pra 10º, pra 20º, até que um dia esse mercado esqueça a gente, igual a Nintendo já começou a fazer há uns anos atrás. A Nintendo sempre esqueceu, né? Aí já era. Aí não vai ter mais joguinho oficial. Ai, que beleza. Exato. Nossa, então vai gritar assim, vai brigar, vai arrumar treta na rua por causa de preço de jogo, sim. Claro, e você tem visto isso
dando algum tipo de retorno? Como que tá isso? Cara, Dessa galera? teve aí a questão da Microsoft voltar atrás, né? Dos $80 pro Outer Worlds 2. Não quer dizer que nenhum outro jogo deles vá custar $80, tá? Uhum. Mas, querendo ou não, foi o resultado disso. Né? Foi uma galera que foi muito vocal ali. Uhum. Falou, não, porra, vocês estão fazendo merda, cara. E aí voltou pra trás. Tá rolando agora também meio que uma conscientização geral, que eu nunca vou acreditar que é conscientização, tem algum interesse, dessas empresas maiores, tipo EA, Ubisoft, Activision, essas aí que eu tô falando antes, em aceitar mais esse negócio do Stop Killing Games e a questão dos preços e tal. Mas, como eu falei, não é... Eu acho que tem mais coisa aí por trás. Não é tipo, não, nós amamos o nosso público. Porque eles não amam o público deles, eles amam o dinheiro do público deles. Claro, sempre isso, né, cara? Então, sempre. Tem isso aí, cara. Não paga, por exemplo, R$300 todo ano em FIFA e acha normal, porque não é normal não, viu? Sério. Não é. Dá seu jeito aí, galera. Dá um grito aí que tá precisando. Claro, e aí, assim, democratizar. até que eu acho legal aquele serviço, por exemplo, a EA Games tem um serviço lá, né, Tipo de Game Pass assinatura. deles. Tipo uma Game Pass. E aí, às vezes, pelo menos na época que eu acompanhava, saía um FIFA novo lá, agora é FC, né? Enfim. Saía o FIFA lá na época, era o preço de você assinar a EA Game Pass lá, tá ligado? Aí eu falei assim, pô, mas vale a pena você assinar o serviço e ter o jogo. Caramba. Agora eu já não sei se tá tanto assim e tal, mas... o UFC 25 entrou no catálogo de assinatura deles tem uns 3, 4 meses, cara. Vale a pena, se você for ver, se você quiser jogar um FIFA todo ano. Agora, pagar, não, cara. Aí você tá dando tiro no pé achando bom. Mudando um pouco de assunto agora, a gente tava falando sobre lives, né? E você trouxe um ponto de vista da sua live de um diferencial que seria um lance mais live técnica. Eu gosto de comentar mais os aspectos técnicos dos jogos que eu tô jogando, né? E aí, como é que é isso? Dá um exemplo aí dos últimos jogos. Por exemplo, o Ghost of Tsushima que eu tô jogando ainda, mas não terminei em live, mas eu pretendo. Eu gosto de analisar qual que é o fluxo do gameplay dele, né? Então, geralmente é assim, você tem um mapa imenso, aí você tem algum item colecionável que você tem que garimpar o mapa pra achar, você tem um acampamento de inimigo que você tem que limpar para poder te dar algum benefício, e assim vai até você liberar todo o mapa, né? Até o fim do mapa, que é lá em Simão, que é um mapa linguição, assim, né? Grande, ó, sem maldade. E eu gosto de analisar essas coisas, tipo, o fluxo desse jogo é esse, ele usa esse tipo de mecânica para te causar esse tipo de impressão, essa textura que eles estão usando aqui é uma textura que tá bem feita, é uma textura que não tem alinhamento bom, esse modelo aqui tá porco, sabe? Mas é coisas técnicas assim, não é tipo se o jogo é bom, se o jogo é ruim. Pra mim, o jogo pode ser bom ou ruim, mas pro cara que tá assistindo, é ele que vai decidir. Eu não quero ser a influência da diversão dele, eu quero apresentar o jogo pra ele. Que é o que você falou, que tem outros caras que fazem isso, e é verdade, né? Pô, esse jogo não é bom, porque aí tem um viés, cara tem... Sim. Se ele tá sendo pago pra falar do jogo, ele vai falar bem do jogo. Óbvio. Começa então, daí. Já começa aí, exatamente. Se ele não tá sendo pago e falar mal, aí, puta, é um viés porque, pô, aquele jogo não é pra ele, aquele estilo não é dele, ou alguma coisa. E isso não pode ser um limitador de outra pessoa adquirir um game que vai se divertir pra caramba. Pois aí você trouxe esse ponto muito legal, que eu nunca tinha pensado nisso, né? De você ser um cara que, a minha live, ela tem uma proposta de mostrar o que é o jogo. Sim. E as questões técnicas, o que você vai ter, né? Enfim, o que você acha que... Quando você faz a live, você tem um propósito com ela, que você estava falando, né? Sim. De não ser um cara que, vou fazer um jogo, eu vou jogar o jogo, mas não quero convencer ninguém, porque, enfim, por isso que a gente tá falando, de ter um viés. Uhum. Você joga porque, primeiro que você gosta de jogar, né? Sim. E tem alguma outra premissa pra isso também? Pra jogar? Pra fazer a live. Eu gosto muito de trocar ideia sobre o jogo. Entendeu? Tipo, o cara que ele pergunta coisa técnica que eu gosto de responder. Não só coisa técnica, tá? Eu gosto de interagir na diversão ali. Na história do jogo. Exatamente. Tipo, tirar uma com o protagonista. Normal. Mas assim, eu gosto muito de quando tem o retorno daquilo que eu tô fazendo, sabe?
Tipo, ó, tô falando do gameplay aqui, que ele funciona bem porque é assim, e ele funciona mal numa parte X por causa disso e daquilo outro. Aí o cara vem e fala, nossa, realmente, olhando assim, da vez que eu joguei esse jogo, às vezes ele já até jogou, da vez que eu joguei esse jogo era uma das minhas reclamações. E tipo, ali você já começa a desenvolver o negócio. Então, quando eu tenho essa resposta, eu acho que é a melhor parte da live. Não que todo o outro resto não seja bom. É bom pra caralho. Eu adoro fazer live e quando tem interação. O que eu não gosto é fazer live pra ninguém. Aí é foda. Mas aí isso pode gerar um vídeo produzido, né? Que vai pro Pode. YouTube. Só que o problema, cara, é que geralmente nessas lives de ninguém não tem emoção. É eu assim na tela, olhando com o videogame, com o controle na mão e jogando. E aí, tipo, o que eu vou tirar de conteúdo dali? Aí é foda também, entendeu? Isso é pô, principalmente para as pessoas ali que estão começando também, tem essa questão, né? Pô, vou fazer, sim. Aí, enfim, pô, não vai entrar ninguém, ou entrou um, dois, pô, o cara tá comunicando legal pro caramba e tal. Mas esse lance de ser mais técnico, eu acho que é um fator legal para você pensar como conteúdo também, né? Tipo, sim. Que vai pro YouTube, pô, isso aqui, você falou das engines, você falou de inovação de jogos, hein? Eu acho que você é um cara que também, já acabou de falar, né? Você tem vários jogos na Steam. Como é que é o seu mês, normalmente, assim? Então, mês aquisitivo? Um aporte ali, mensal. Ou como que você faz pra escolher um game que, pô, esse mês eu vou comprar esse jogo, sei lá. Olha, difícil, mas eu geralmente eu gasto entre 500 e 800 reais por mês com o jogo. Mas ultimamente tá mais na casa dos 500, porque tem pouco jogo que tá chamando minha atenção, ou que vale a pena. E então, às vezes, para eu selecionar o jogo que eu quero comprar, às vezes é um lançamento que eu tô esperando há muito tempo, por exemplo, o Elder Scrolls 6, que tá dizendo que pode sair em 2030. Tá longe pra caramba. Caraca! Mas já tá rolando a conversa desde antes de 2018, entendeu? O último jogo antes desse que vai ser lançado em 2030 foi lançado em 2011, que é o Skyrim. E é um dos meus jogos favoritos. Esse jogo, se ele sair por R$1.000 amanhã, eu compro. Foda-se. Eu não tô nem aí. Então aí dá uma extrapolada, às vezes. Sim. E é um fator que eu tenho pra selecionar os jogos que eu... Aí o outro fator seria, por exemplo, eu tô entediado, apesar de ter 600 jogos nessa merda. Eu tô entediado, eu queria jogar uma coisa diferente. Que coisa? Sei lá, uma coisa tipo de destruir bloco na tela. Bem absurda, assim. Aí eu vou lá e acabo comprando. Mas aí eu começo a pesar o preço do jogo. Tipo, eu tô pagando R$60 no jogo que é só atirar num bloco. Não acho que vale a pena. Tem um outro jogo que vale R$3, que custa R$3 e faz a mesma coisa. Eu vou pegar esse aí. Exatamente. Mas acho que são os fatores principais se é um lançamento que eu tô esperando muito, ou se é um jogo que me interessa muito no momento. Porque eu posso comprar um jogo e ele ficar lá na minha biblioteca, igual tem mais da metade dos meus jogos lá na minha biblioteca. Eu nunca nem instalei. Mas eu sei que eu vou ter opção. Um dia que eu tiver a pira, eu quero esse jogo específico. Eu tenho na minha biblioteca, acabou. Não tem que esperar passar o cartão, esperar aprovar. E eu sou impaciente com essas porra, mano. Nossa. Aí você é um cara que tá sempre ali na Steam, fazendo as reviews dos jogos. Né? Sim. Na Steam. Sim. Aí eu descobri eu entrei no Dave the Dive. Nossa, horroroso, cara. Tinha uma review sua que, assim, dava umas 3, 4 páginas, tá ligado? Sim, cara. Massacrando o jogo em inglês. Você tava escreveu em inglês. Eu direciono minha Steam todinha em inglês. Eu não sei porque é um costume bobo, mas foda-se. Eu fiz em inglês. Esse, inclusive, é um ponto muito estranho que eu acho das reviews das avaliações, né, de opinião, como forma de você comprar um jogo. Porque esse é um exemplo que você deu, é um exemplo de que eu caí na opinião dos outros, comprei o jogo pela opinião dos outros e achei uma merda o jogo. Como se fosse um jogo bom, né, na opinião crítica. Cara, boa. O jogo não é ruim, certo? Tecnicamente falando, ele é bem construído, pra caralho mesmo. Mas é um tédio, cara. É um tédio, você vai fazer a mesma coisa toda hora, você vai pegar os mesmos peixes, aí de repente, você não precisa pegar mais esse peixe, você pode pegar esse outro peixe que é ligeiramente diferente de cor. Aí você vai lá e você pega... E a evolução é essa, cara, é cansativa, é previsível. Eu achei uma merda. Como que vai sustentar mais de 15 horas de jogo nisso, velho? E todo mundo, não, porque é o melhor jogo do gênero. Eu falei, caralho, cara, vocês estão loucos da cabeça. Você não aguentou. Porra, não tem como, cara, não tem como. Sabe quem gosta desse jogo? Méritos, né, mas, porra. Agora, eu fiquei dividido porque quem falou desse jogo
Fábio, daqui do De Boas Griladas, e falou assim, pô, esse jogo é legal, hein? Gostei. E aí, quando eu comprei o computador, eu quase. E por isso que eu não comprei, eu ia comprar e vi sua review. Aí eu falei, mano, destruiu o jogo, é assim. Então, assim, cara, se você quer comprar, agora você não vai mais por causa da minha review. Não, mas você acha isso certo? Não acho certo, mas a questão é, você tem que colocar numa balança. Meu, beleza, Claro, você óbvio. coloca lá. Até porque a própria Steam, acredito que outros serviços também fazem isso, mas eles têm a nota, né? Muito, muito bem avaliada, muito positivas. Overwhelmingly positiva, extremamente positiva. E aí você vai nessa referência aí de pessoas que jogaram e curtiram, tem ali uma noção, né? Sim. A gente falou da demo, mas a Steam também tem um esquema de horas jogadas. Você pode jogar não sei quantas horas e pedir o refund, né? Sim, só que esse refund é na sua carteira. Nunca vai ser dinheiro espécie. Esse é o problema. Olha aí. Então fica sempre lá mesmo. Lá na gringa você recebe dinheiro espécie. Você pode receber na sua conta que você usou ou como estorno no seu cartão. Na Steam você vai receber na carteira da Steam. Então se você gastou R$390 num jogo que você não gostou, você vai ter que gastar R$390 em muitos jogos que você pode não gostar. Obrigatoriamente, porque vai ficar lá. Vai ficar lá na carteira ali, né? Então, como uma forma de testar um jogo, ela é viável até certo ponto, antes de você comprar. Mas tem muito jogo, que justamente por causa dessa regra da Steam, ele só começa a ter uma atração mesmo, sabe? Que empurra o jogo, ou que puxa o jogo, que seja, depois das 2 horas. Aí como é que você vai dar refund? Aí lascou. Entendeu? Mesmo. Então seria uma opção boa, mas com esse limite de horas, muito difícil, cara. Bom, e caminhando para o final desse episódio, nós temos uma notícia. Lá. Impactante. Aos ouvintes e telespectadores do De Boas Grilados. O Tunis, em conversas longas aqui, por fora, nos bastidores, mostrando todo o projeto de Boas Grilados 2025 e sabendo que ele é um cara, primeiro, né, entusiasta, mas a nível profissional, vamos dizer assim, quase já. Gostaria muito. A intenção é essa. Quem sabe um dia, Gamer. Mas entusiasta eu não minto não, eu sou mesmo, e se achar que eu não sou, a gente vai sair na porrada. Isso, tá vendo? É isso aí, cara. E a gente conversando aí bastante nesses últimos dias, a gente uniu as duas ideias, né? Sim. Você, streamer de game, isso, fazendo suas lives e também os conteúdos, vai entrar como parceiro de Boas e Grilados aqui, construindo, ou seja, agora temos também mais um integrante para que vocês consumam videogame de qualidade, games de qualidade, ou informações de qualidade, críticas reais, fiéis, com propriedade. E seja bem-vindo, então, Tunis, ao mundo de Boas e Grilados. Que tamo junto, depois eu te dou um abraço. Você dá um abraço. Demorou. E queria entender suas expectativas com relação a isso, o que você pode deixar de recado para essa audiência aí, que em breve nós já vamos fazer a divulgação em massa, inclusive das suas lives, dos seus momentos ali, seus vídeos e tudo mais relacionados a games. E tem uma outra questão que eu ainda não sei se posso falar, mas enquanto isso, fala essa primeiro. Quais são as suas expectativas? Bom, eu espero que eu possa finalmente trazer aí, falando de mim, tá? Para o De Boas e Grilados, pessoal. Claro, exato. Que eu possa trazer um conteúdo de qualidade para jogos, porque eu acho que falta muito no mercado brasileiro. Eu acho que é muito tendencioso. Muito tendencioso, isso, perfeitamente. É tudo muito tendencioso hoje. E eu acho que precisa ter uma qualidade e um olhar mais técnico. E eu acho que também esse tipo de olhar, ele adiciona coisa muito importante dentro do guarda-chuva de Boas Grilados. Grelhados é outro programa de culinária. Porra, seria um bom nome, pô. E eu acho que adiciona bastante, porque é tudo de cultura nerd aí, né, mano? Geek, sim. Eu acho que faz parte, videogame com RPG de mesa, inclusive de videogame, que é o Baldur's Gate, que a gente tá jogando. Cara, eu espero que possa contribuir bastante mesmo, e que a gente tenha bastante pessoa que queira desfrutar de um conteúdo de qualidade, com pessoas que sabem o que estão falando, que gostam de falar do que estão falando. Não só fala por dinheiro, ou só por número, que não é esse, acredito, o propósito aqui do seu canal, né? Não, aqui a questão não é autoridade, autenticidade, liberdade, tem toda uma questão que hoje em dia acho que falta um pouco, mas que enfim, nós estamos caminhando, nós estamos
Não falta aqui, eu tô falando Não, falta geral. sim. Tá. Tô ligado. Que susto. Que falta um pouco hoje no mercado e que bom. nós também temos, assim, estamos construindo aos poucos e a gente conversou muito sobre isso nos bastidores, mas que tem um lance que é, cara, a gente vai está fazendo coisas que nós gostamos. E fazer porque a gente quer fazer, porque a gente gosta. É o mais importante, cara. Exatamente. E em algum momento, se às vezes acontecer de entender que, pô, isso aqui tá fazendo muito mais sentido, é esse caminho que a gente vai seguir, né? Por enquanto não existe nenhum viés, nenhuma... então não é só viés que fala, mas alguma coisa que prenda a gente fazer algo que a gente curta. Então, a gente tem a liberdade, a gente tem a parceria, a gente tem o entrosamento também, que a gente já se conhece, né? O Tunis também tá no meu convívio aí. E, cara, é isso que faz sentido pro propósito de Boas e Grilados, ter gente dentro do projeto que curta fazer as coisas e tenha a mesma mentalidade. Então, vai ser da hora demais. A gente vai jogar junto, inclusive, em live. Claro, né? claro. Em live, sempre. Vai deixar ali. Inclusive com o Mumes, com o Lucas, com o Fábio, com toda a galera, e com o Funcho. O Yannick. O Yannick também, abraço pro Yannick. E vai ser legal pra caramba. Então, em breve aí, novos vídeos, novas lives de stream, com o Tunis aí dentro de Boas e Grilados. Esperamos que vocês curtam. E tem uma outra coisa. Lá. A outra coisa é que o Tunis comentou no início, deu um spoiler da profissão dele, que é... web designer. O Tunis falou assim, nesse mesmo bate-papo, onde a gente falou assim, você anima a fazer parte do projeto dentro do live e tal? Animo, tal. Inclusive, eu acho massa que se tivesse um hub, a gente construísse notícia e publicasse redação, né, fazer uma parte editorial desse conteúdo. E aí, o que aconteceu? Aí vamos fazer um site. Está chegando aí boasegrilados.com.br. Então, muito em breve, já vamos compartilhar com vocês aí. É isso. Beleza, aí. Galera? E aí, mano, como é que você termina esse episódio de Boas e Grilados? Porra, de boaça, mano. De boaça. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo espaço pra falar. É difícil ter alguém assim que interessa em um conteúdo que eu tento trazer pra poder falar sobre. Pô, mas é massa pra caramba. Sim. Mas eu tô de boaça, cara. Tô crente que esse projeto aí vai dar tudo certo. Se a gente se dedicar, vai dar aquele gás, assim, sabe? Pô, estamos fazendo o que a gente gosta, cara. Pô, tem coisa mais gostosa que isso. Então, vocês que estão ouvindo aí também, a audiência, apoiem a gente. Enviem suas mensagens, comentários, compartilha com os amigos, que em breve essa marca de Boas e Grilados vai tomar cada vez mais forma, com integrantes cada vez mais engajados nessa causa. E é isso então, mano. Pô, foi um prazer ter esse bate-papo. Prazer é meu mano. A gente conversa todo dia de forma digitada. De forma trabalhística. Durante o trabalho, exatamente. Mas foi massa demais esse bate-papo aqui no podcast. E, pô, uma próxima aí virá com certeza pra gente resenhar mais. Pô, eu gostaria, cara, eu gostaria. Eu acharia massa, cara. Seria bem legal. Com certeza, vai rolar super aí. Pô, Vamos demais. fazer esse bate-papo recorrente. Tamo junto, meu mano. Obrigado aí pela sua participação, hein? Tamo junto, valeu, um abraço. Este programa foi editado por De Boas e Grilados. Ou, pelo menos, tentamos. Se deu ruim, finja que não percebeu. E até o nosso próximo encontro. Enquanto isso, fique de boa ou grilado. Até lá!